Irmãos, Neemias capítulo 2, versículo 19 é a nossa palavra de hoje em nome de Jesus. Neemias capítulo 2, versículo 19. Neemias capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite diante da Tua presença, Senhor Deus, e nós queremos aprender com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos aprender, meu Deus, com a Tua santa palavra nessa noite. Nós pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos guie, pedimos ao Senhor que a Tua santa palavra ela venha ser revelada a nós. Nos dá direção, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, o título da palavra de hoje é Quando o inimigo se levanta. O que fazer quando o inimigo se levanta? É importante eu dizer que eu preparei esta palavra segunda-feira pela manhã. Ok? Eu preparei esta palavra segunda-feira pela manhã. Porque eu estou falando, Deus sabe. Irmão, nós já vimos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias. E no capítulo 1 de Neemias conta a história de quando Neemias ele ficou sabendo da situação que estava Jerusalém, da situação que estava aquele povo. A Bíblia diz que aquele povo estava em miséria. A Bíblia diz que os muros da cidade estavam destruídos, enfim, era uma miséria só. E a palavra do Senhor disse que quando Neemias ele ouviu aquilo, Neemias ele se entristeceu por causa do seu povo. Neemias se entristeceu por causa da sua nação, aquela nação que era conhecida como povo de Deus, o povo do Senhor, estavam destruídos. Há vários anos já estava aquela destruição em Jerusalém. E nós temos que lembrar que aquela destruição veio, irmãos, por causa do pecado. Não foi algo que veio de repente, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Veio por causa do pecado, né? Tem até uma parte da Bíblia que diz assim: maldição sem causa não se cumpre, né? E a razão da maldição é o pecado. O pecado ele é uma maldição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando Neemias ele soube daquela notícia, ele se entristeceu, mas ele não fez somente isso. Como tem muitas pessoas que quando recebem uma notícia ruim, se entristece e fica só nisso. Não, Neemias ele se entristeceu e a Bíblia diz que ele orou e que ele jejuou ao Senhor. Provavelmente, Neemias esteve ali cerca de 120 dias, orando e jejuando a Deus, pedindo uma direção a Deus, pedindo a Deus que Deus prosperasse os caminhos dele. Isso está no capítulo 1 de Neemias. É uma das mais importantes orações da palavra de Deus, uma das mais bonitas orações da palavra de Deus. Inclusive, nós tivemos 2 cultos, 2 quarta-feiras, só para falar da oração de Neemias. E Deus ele respondeu, irmãos, a oração de Neemias. Deus respondeu a oração daquele homem de uma maneira poderosa e
tremenda. E Deus prosperou Neemias. Deus deu a Neemias condição de ir até o seu povo, de ajudar o seu povo. E Neemias chega até lá. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é examinar como estava aquela situação, examinar como estava aquele povo. E depois que ele vê como aquela situação está, ele fala para o povo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele revela para aquelas pessoas, até então ninguém sabia, a não ser Neemias e Deus, e o rei sabia de alguma coisa. E Neemias revela para aquele povo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E a palavra do Senhor diz que o povo se animou, se alegrou e se levantou de bom grado para reedificar os muros de Jerusalém. E como eu citei há 15 dias atrás, aquela reedificação, ela era muito mais espiritual do que qualquer coisa. Aquela obra que estava para ser feita era uma obra muito mais espiritual, irmãos, do que qualquer coisa. Era uma obra, era uma reconstrução espiritual, arrependimento. E então, o que é que acontece? Adivinhe, o inimigo se levanta. Enquanto o povo estava na miséria, enquanto estava tudo destruído, tudo estava exatamente do jeito que o diabo queria. Enquanto o povo estava no pecado e não queria se arrepender, o povo estava fazendo a vontade do diabo. Mas quando na primeira oportunidade, na primeira fagulha de possível arrependimento, o diabo se levanta. Os muros não tinham começado a ser construídos. O povo só tinha dito assim: vamos fazer, vamos reconstruir. O diabo se levantou. O inimigo, ele se levantou. Alguns crentes, eles são muito bobos. Alguns crentes contaminados por doutrina de batalha espiritual, totalmente contrário do que está na palavra de Deus. Não entendem quem é o diabo, nem aquilo que o diabo quer fazer. Tem pessoas que ela está em casa, aí na hora que ela vai sair, cadê a chave da casa? A chave da casa sumiu, meu Deus, e agora? O crente bobo que não conhece a Deus, nem a palavra de Deus, ele vai dizer assim: já sei, foi Satanás que roubou a chave. Demônio, eu repreendo você agora, demônio que escondeu a minha chave, está amarrado. Você fala isso, aí a pessoa que ela não conhece a Deus, ela fala assim: São Longuinho, se a chave apareceu, eu dou 3 pulinhos. Né? Aí você que é crente, que é evangélico, pensando que foi o diabo que escondeu a sua chave. O diabo, ele deveria estar muito desocupado para esconder a sua chave. Irmão, não é isso que interessa ao diabo. Não é a chave da sua casa. Não é pegar um anel seu e esconder. Isso não interessa ao diabo, irmãos. O diabo está preocupado com coisa muito mais importante do que isso. Por exemplo, o arrependimento. O arrependimento. O diabo, ele não queria que este povo se arrependesse. O diabo não queria. O que é que ele faz? Ele se levanta na pessoa desses reis, desses governadores, se levanta contra a obra de Deus. Se levanta contra o arrependimento que ainda iria começar. Irmãos, o diabo, a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. E não é por acaso. Deixe marcado aí Neemias. E vamos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz assim:
Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ao qual existi firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, o diabo, o inimigo, ele sempre vai se levantar contra tudo aquilo que é para o reino de Deus. O diabo, ele sempre vai se levantar quando ele vê que alguém quer se arrepender. Quando ele vê que alguém quer abandonar o pecado. Quando ele vê que Deus vai fazer algo, o diabo vai se levantar. Você acha que o diabo está preocupado com a chave do seu carro, com a sua casa? O diabo está preocupado, sabe em quê? Em você vir para a igreja e não ouvir a palavra, não orar, não prestar atenção na palavra, você vir e voltar para casa do mesmo jeito. É com isso que o diabo está preocupado nessa noite. Ele não está preocupado se você é rico, se você é pobre. A preocupação do diabo nessa noite, nesse momento, é fazer com que você venha para a igreja, não consiga se concentrar, não preste atenção na palavra, saia daqui sem saber de nada. É isso que o diabo quer fazer. E é isso que o diabo faz na vida de muitos irmãos. Não oramos em casa, não lemos a Bíblia em casa, e quando a gente vem para a igreja, continuamos sem orar e sem meditar no que está sendo pregado. E o nosso coração vai ficando a cada dia mais endurecido. E o diabo, ele vai trabalhando em nosso coração e nossa mente para nos afastar de Deus. Pecamos e não nos arrependemos. É isso que o diabo quer fazer. É desta forma que o diabo está lutando. É dessa forma que o diabo, ele luta no mundo, é que ele luta contra a igreja. Ele luta para que as pessoas não se convertam, não se arrependam, não creiam no evangelho. Está cheio de crente bobo com medo de macumba, com medo de zoado dentro de casa. Não, irmão. Não tenha medo disso. Não. Tema, você está ouvindo a palavra e não se arrepender. Tema, tenha medo, tenha temor. E Deus está dando a você uma oportunidade de você se arrepender e você não se arrepender. Tenha temor se Deus ele estiver começando a fazer um verdadeiro avivamento, uma reconstrução espiritual e você não participe dela. Tenha medo disso, tenha temor disso. Então, o que fazer quando o inimigo se levanta? O que fazer, irmãos? Quando o diabo ele se levanta? Jogar sal grosso? Será que o diabo tem medo de sal grosso, irmãos? Esses dias passou na rede social um pessoal lá de meia-noite, uns pacotes de sal grosso, tamanho do mundo, jogando na rua. Ah, que danado é isso? O povo querendo saber o que é isso. Não, foi o pastor que mandou jogar sal grosso na rua, para o diabo sair da rua. O diabo não tem medo de sal não, irmão. O diabo não tem medo de sal, o diabo não tem medo de azeite. O que é que diz aqui a palavra de Deus? Nós lemos aqui 1 Pedro. Quando o diabo vier, resistir firmes na fé. Não fala, jogue sal no diabo, não é um sapo. Jogue sal no diabo, faça isso, faça aquilo. Não, quando o diabo vier, resistam firmes na fé. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que nós vemos aqui é a oposição que o diabo cria. Irmãos, o diabo, ele não tem interesse que a obra de Deus, que o reino de Deus avance de maneira nenhuma. Tudo aquilo que é para o benefício do reino de Deus, o diabo é contra. Absolutamente tudo. O diabo não quer que você ore.
O diabo não quer que você leia a sua Bíblia. O diabo não quer que você venha para a igreja. O diabo não quer. O diabo não quer que você leia a Bíblia, a palavra de Deus, e você entenda o que você está lendo. O diabo quer que você continue sendo um crente bobo, que mal lê a Bíblia e quando lê não sabe nem o que é que está lendo. Interpreta tudo errado. É isso que o diabo quer. Que você não tenha conhecimento da palavra. É isso que o diabo quer. Que o reino de Deus não avance na sua vida. E é nesse sentido que o diabo, que o inimigo, ele luta todo dia, a todo instante. Inclusive, ele está lutando nesse momento para que você não entenda essa palavra, para que você não ouça essa palavra, para que você não creia essa palavra. Em primeiro lugar, irmãos, Neemias, ele foi muito sábio diante desse levante do diabo. Ele foi muito sábio. Em primeiro lugar, meus irmãos, Neemias, ele enfrentou, antes do inimigo, ele enfrentou os problemas internos que existiam. Logo que Neemias ele chegou a Jerusalém, ele viu a situação que aquele lugar estava. Era de fato uma terra arrasada. O cenário era de um filme de terror, tudo destruído. Eu fico imaginando, quem sabe ali o inimigo falando na mente de Neemias. Quem sabe ali o diabo soprando palavras no subconsciente de Neemias, dizendo para ele: não adianta você querer resolver essa situação, não há o que fazer aqui, deixe as coisas como está. Porque é isso que o diabo faz. O diabo não quer que de maneira nenhuma a gente faça nada para Deus. O problema já começou aí. Já começou aí o levante do inimigo. Em segundo lugar, Neemias ele enfrentou os problemas externos, ou seja, ele enfrentou os inimigos combinados. É interessante que diz aqui o nome de um bocado de pessoas no versículo 18. E esses homens eram reis e governadores. E provavelmente eram inimigos entre si. Mas eles aparentemente tinham se reunido para lutar contra Neemias. Irmão, contra o servo de Deus, todo diabo se reúne para lutar. Contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, o inimigo ele sempre vai fazer o possível para se opor à vontade de Deus e também para se opor ao homem de Deus e à mulher de Deus. Nunca duvide daquilo que o diabo pode fazer. Nunca duvide, irmãos, de onde o diabo pode se esconder. Nunca duvide daquilo que o inimigo ele pode querer fazer para querer atrapalhar os planos de Deus e a vontade de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Aqui esses homens se reuniram em um propósito em comum: lutar contra Neemias. E quantas vezes o diabo também usa pessoas para lutar contra nós. Irmão, preste bastante atenção no que eu vou falar. Neemias, ele estava fazendo a vontade de Deus. Neemias estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ok? Então, o levante do inimigo contra Neemias, vamos dizer que era algo legítimo. Porque Neemias estava fazendo a vontade de Deus, o inimigo se levanta contra quem faz a vontade de Deus. Agora, outra coisa é você está vivendo uma vida toda errada, no pecado, não quer se arrepender, e o inimigo também está se levantando contra você. São duas situações bem diferentes. Neemias não estava em pecado, Neemias estava na palavra. Tem pessoas que estão no pecado,
E o diabo está agindo na vida delas. Tem pessoas que estão no pecado, estão no erro, e o inimigo está agindo na vida delas. É diferente da pessoa que ela está vivendo a palavra de Deus e o inimigo se levanta contra ela. Pastor, o que fazer então, pastor? Eu estou no pecado, o inimigo está se levantando contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. O que é que eu faço, pastor? Ore por mim. Arrependa-se. Arrependa-se desse pecado. Arrependa-se, não tem outra coisa, meu irmão. As pessoas estão no pecado, estão no erro, não querem se arrepender. E pensam que o demônio vai sair da vida delas. Não vai. Não vai, são essas pessoas que estão no pecado, não querem se arrepender, que vivem sendo enganados pelos falsos profetas usados pelo diabo. Não, faz um pix aqui agora para mim de R$100, que se você fizer o pix, Deus vai abrir as portas. Arrepende-se para Deus abrir as portas. Não, vamos fazer aqui essa campanha de 7 dias, cada dia vai ser R$20. Aí Deus vai abrir as portas, eu estou até vendo já, ó, o juiz vai bater, vai dar causa para você. Vou fazer aqui o pix pro pastor, pro profeta, porque Deus vai dar a vitória. Vai não. Arrependa-se. Aí tem gente que pega o celular lá, né? Olha aqui, Deus está falando comigo, irmão. O diabo sabe o que você está passando também. Às vezes é o diabo que criou a situação. Então Neemias não estava em pecado. Se você está em pecado, arrependa-se. Para que o diabo não tenha legalidade de agir na sua vida. Está em pecado. Quando falamos está em pecado, é a pessoa que ela está por vontade própria, deliberadamente no pecado, e não quer se arrepender. Então o inimigo ele faz de tudo para se opor à vontade de Deus. Ele faz de tudo. Neemias ele enfrenta as armas perigosas do inimigo. Quais foram as armas que o diabo usou contra Neemias? Leia novamente o versículo 19. O que eu vi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. E desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira arma que o inimigo usou nessa situação aqui. A primeira coisa foi a zombaria. O inimigo zombou de Neemias. O inimigo zombou do povo de Deus. O inimigo fez pouco caso da obra que estava para ser feita. Não é assim que o diabo age hoje? Você fala às vezes para uma pessoa: olha, Deus colocou isso no meu coração, vou fazer tal coisa e vai dar certo. A pessoa não vai dar certo não. Que conversa é essa que esse negócio vai dar certo? Pelo amor de Deus. Isso não vai dar certo não, desista disso. Como é que o pessoal fala aqui? Pia minha irmã, meu Deus do céu, coitado, coitado. A primeira arma que o inimigo usou foi a zombaria. Eles disseram que eles chamaram os judeus de fracos. Depois eles disseram que se uma raposa pulasse no muro, o muro ia cair. Está mais à frente. Você vai dar ouvidos àquilo que o inimigo fala? Ou você vai dar ouvidos àquilo que Deus fala? É você quem decide. É você quem escolhe. Sempre que Deus ele nos direciona para algo, o inimigo vai se levantar, irmãos. E nesse caso aqui, ele se levantou zombando, fazendo pouco caso, dizendo que ele não ia conseguir, que eles eram fracos. Tem pessoas que eles participam de 1000 cultos e a palavra nunca entra no coração deles.
Mas se o inimigo falar qualquer coisa contra eles, se o inimigo usar qualquer pessoa para falar algo, ele escuta, acredita e vai guardar até o dia de morrer aquilo que aquela irmã falou. Aquela irmã não, né? Que se a pessoa usada pelo diabo não é irmã. Aquilo que aquela pessoa falou, aquilo que aquele homem, que aquela mulher falou, tá aqui, eu nunca vou esquecer, tá aqui, no meu coração e na minha mente. E o que Deus fala, você não guarda. E a palavra de Deus, aquilo que o Senhor revela, você não guarda no seu coração. Mas aquilo que o inimigo fala, você guarda. Irmão, eu não quero saber o que o diabo está falando, que o diabo vai deixar de falar. Eu não quero saber se Satanás acredita, se ele não acredita. Eu quero saber o que a Bíblia diz e ponto final. É isso que você tem que crer. Eu creio no que a Bíblia diz e pronto. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Uma vez estava na igreja lá no Rio Grande do Norte. Aí manifestou o demônio em uma pessoa. Aí o demônio apontou para mim e falou assim: eu vou matar você. Eu quero saber que o diabo fala, se o diabo fala que vai me matar, que vai tirar a minha vida. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz. O Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quero saber o que o diabo está falando, que ele vai deixar de falar. A Bíblia é o que vale. A palavra de Deus, a palavra revelada é o que vale. Se você for dar ouvidos ao diabo, irmão, você fica doido. Se você for dar ouvidos ao inimigo, você vai ficar doido, não vai crer nas promessas de Deus. Nós temos que dar ouvidos a Deus e a sua palavra. E pronto. Quer saber o que falso profeta fala, o que falso apóstolo fala? Eu quero saber o que é que a palavra de Deus diz. Segunda coisa que os inimigos usaram. Eles usaram um desprezo contra aquele povo. Eles humilharam os judeus. Por quê? Porque eles não queriam o bem dos judeus. Eles humilharam aquele povo. Eles se desgostaram quando Neemias ele buscou o bem daquele povo. E a restauração dos muros da cidade. Não é isso que o inimigo também faz hoje? O diabo não mudou. Irmão. O diabo é o mesmo. Aquele mesmo Satanás que lá no Jardim do Éden tentou a Adão e a Eva. É o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele não mudou a sua forma de trabalhar. Ele continua fazendo tudo isso aqui. Zombando. Desprezando. E a terceira coisa a terceira arma que o inimigo usou foi a acusação. Leia novamente o final do versículo 19. Que é isso que fareis? Quereis rebelar-vos ou se rebeliar contra o rei? Olha o que o inimigo estava fazendo. O inimigo ele estava levantando um falso contra Neemias, espalhando mentiras a respeito de Neemias, dizendo que Neemias ele iria iniciar uma rebelião contra o rei. Só que Neemias nunca pensou nisso, nunca passou no coração nem na mente de Neemias isso. Aí foi o que o diabo falou. E o que tem de crente que acredita naquilo que o diabo fala? O que tem de crente dando ouvidos ao diabo? Dando ouvidos ao inimigo? Muitos de nós, no lugar de Neemias, já teria desistido. Muitos de nós, no lugar de Neemias, a gente já teria desistido. Neemias, ele rejeitou qualquer associação com os inimigos. Leia o versículo 20 novamente. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.
O diabo fala um bocado de coisa, o inimigo fala um bocado de coisa. Neemias desprezou tudo aquilo que o inimigo falou. E ele fala, diz, quem vai nos fazer prosperar é Deus. Olha a sabedoria de Neemias. Olhe a ação correta de Neemias. Muitos crentes no lugar de Neemias iam se desesperar. Já viu os crentes que falam assim? Ai, estão se levantando contra mim, estão se levantando contra o meu ministério. Irmão, crê em Deus. Crê em Jesus. Não, estou sendo perseguido. Ah, o inimigo está me perseguindo. Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé em Jesus. Vá orar. Vá ler a sua Bíblia. Vá lançar toda a sua ansiedade em Jesus. Não dê ouvidos ao que o inimigo está falando. Dê ouvidos somente a Deus, somente a palavra de Deus. Neemias, ele rejeita, ele descarta tudo aquilo que o inimigo estava falando. Neemias, ele tinha um propósito firme diante de Deus. E ele iria cumprir esse propósito, porque foi Deus quem colocou ele ali. Irmãos, por mais que o inimigo se levante contra Deus e contra a sua obra, o diabo nada pode fazer contra o avanço da obra de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Quem é que pode impedir os planos de Deus? Quem é que pode impedir o avanço do reino de Deus? Ninguém. Inclusive o diabo, ele não pode. Mas ele quer parecer que pode. O diabo, ele quer parecer que ele tem muito poder. E está cheio de crente dando poder ao diabo. É isso que ele quer, é isso que ele gosta. Que você dê a ele um poder que ele não tem. Neemias não deu esse poder ao diabo. Irmãos, o diabo tem poder na vida daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Na vida dessas pessoas, o diabo tem poder na vida delas. Mas aqueles que já se arrependeram, que tiveram a sua vida lavada e transformada por Cristo, o diabo não tem poder. A Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno, o diabo, não toca. Ao invés de ficar com medo do diabo, tenha temor e respeito à palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Faça como Neemias. Despreze o que o inimigo está falando. Despreze. A reforma espiritual que estava para ser feita aqui nessa cidade, nessa nação, ela necessitava da bênção de Deus e do trabalho do homem. A soberania de Deus, ou seja, Deus ele manda em tudo, Deus ele é o soberano sobre tudo. E a responsabilidade humana, elas caminham de mãos dadas. Veja, Deus quer te abençoar. Mas Deus só vai te abençoar se você fizer por onde? A soberania de Deus e a sua responsabilidade. Seria muito fácil, irmão, ter crente. Eu conheço crente, eu tenho certeza disso. Que se fosse ele no lugar de Neemias, ele iria lá para Jerusalém, ia ficar diante das pedras e ia orar para Deus colocar as pedras no lugar. Porque tem crente que pensa que Deus é o papai e a mamãe dele, que vai fazer tudo por ele. Não é, irmãos. Aquilo que é para você fazer, Deus nunca vai fazer. Aquilo que compete ao homem fazer, Deus não vai mover um dedo para fazer. Só que faltava Deus descer do céu para pegar as pedras e reedificar o muro. O Senhor deu a força a eles. O Senhor colocou arrependimento no coração deles. E colocou neles a disposição para a reconstrução. Para a reforma espiritual. Você tem que entender isso. Você deve fazer também a sua parte. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você busca a Deus?
Você ora? Você lê a sua Bíblia? Então você não vai ser cheio de Deus. Não, eu quero a minha casa, a minha família abençoada. Mas você ora pela sua família? Outros falam assim, não, eu quero ser empresário de sucesso. Faça por onde, meu irmão? Estude, se qualifique. Você quer que tudo caia do céu? Não vai cair, não. O Senhor dá a você a coragem, o Senhor dá a você a disposição para você agir, a saúde para você fazer aquilo que tem que ser feito. E você deve fazer a sua parte. Então, concluindo, irmãos, essa palavra, tem algumas coisas que nós podemos aprender. A primeira coisa é que antes de agir, você deve avaliar a situação. Foi o que Neemias fez. Antes de agir, Neemias ele viu como estava a situação. Investigue bem antes de motivar. Investigue bem. Às vezes vem alguém conversar com você, a pessoa está em pecado, não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Conhecedor da palavra. Aí está passando por uma luta, por um problema. Aí vai pedir conselho a você. Aí o que é que você diz? Não, irmão, Deus vai te abençoar, irmão. Vai dar tudo certo, essa luta vai passar. Será? Será que vai? Porque só vai passar se a pessoa se arrepender. Porque Deus só vai dar a vitória, como a gente costuma falar, se a pessoa fizer por onde? Não é que eu vou dizer para uma pessoa que está em pecado, está no erro, não. Deus vai te abençoar, pode ter certeza. Investigue primeiro. Procure saber da situação primeiro. É que nem um casal, às vezes o casal quer falar com o pastor, aí vem só o homem. Não, não vem só o homem não, tem que vir um homem e a mulher. Aí vem só o homem ou só a mulher. Pastor, minha esposa é complicada demais. Ela vive fazendo isso e aqui. Às vezes é o camarada que é complicado. A esposa não está lá para falar. Aí o pastor, meu irmão, sua esposa não é de Deus não. Se separa desse diabo. É desse jeito? A gente tem que saber, tem que procurar saber. Se alguém vem até nós atrás de ajuda, procure saber da situação. E se você conhece a situação, irmão, não diga que Deus abençoa quem está em pecado, não, porque você está mentindo. Não diga que Deus abençoa quem está em pecado, não, porque Deus não abençoa, não. Deus abençoa quem se arrepende. Inclusive você que está aqui nessa noite. Você pode estar passando por uma luta, por um problema. Deus só vai abençoar você se você se arrepender. Segunda coisa. Muitas vezes é necessário a gente ficar em silêncio. Para só depois falar. Tem crente que ele tem boca de trombone, né? Tem muito de nós aqui que fosse no lugar de Neemias, ia chegar lá em Jerusalém. Atenção, povo de Israel! Deus me mandou aqui para reconstruir os muros. Neemias chegou, ó, bem caladinho. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver como é que está a situação. Para só depois falar aquilo que tinha que ser falado. Às vezes é necessário silenciar. Para só depois falar. Terceira coisa. Dê exemplo antes de você chamar os outros ao arrependimento. Neemias saiu de onde ele morava para ajudar o povo. E só depois ele chamou o povo para ajudar. Ou seja, ele fez a parte dele e depois chamou aqueles irmãos ao arrependimento. Devemos também agir assim. Às vezes você quer que a pessoa da sua casa venha para a igreja e você mesmo não tem vontade de vir para a igreja. Como é que a pessoa vai ter vontade de vir? Outra coisa, irmãos. Dependa somente de Deus. Neemias, ele dependia de Deus. Por isso ele não se desesperou. Porque a confiança de Neemias estava em Deus. Você depende de Deus. Então confie somente no Senhor.
Resista aos inimigos. Resista, como nós lemos lá em 1 Pedro, resistir firmes na fé. Por último, coloque a mão na obra e a reforma acontecerá em nome de Jesus. Coloque a mão, tenha certeza que Deus ele vai abençoar. Tudo aquilo que é para o avanço do reino dele, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por essa palavra. Agradecemos ao Senhor pelo Senhor ter falado conosco. Senhor, talvez há pessoas aqui que o inimigo estava se levantando na vida dele, na vida dela. Pedimos ao Senhor, ajuda esta pessoa, ajuda esse irmão, dá força a essa pessoa, para que venha resistir firme na fé, às ciladas do inimigo, para nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Nos ajuda a andar conforme o teu querer, a tua vontade. Nos ajuda a andar conforme a tua palavra, Senhor Deus. Guia a nossa vida, guia os nossos passos. É o que nós pedimos do Senhor. E faz na nossa vida o teu querer e a tua vontade. Aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pois nós entregamos nossa vida a ti. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos e pedimos, Senhor, nos ajuda conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?